do funcionário que se tornou dono. A chuva batia insistente na janela do escritório no 12º andar, criando um ritmo melancólico que parecia ecoar os pensamentos de Carlos enquanto ele digitava mais um relatório. Eram 7 horas da noite de uma sexta-feira, e o prédio comercial estava quase vazio, mas ali estava ele, finalizando mais uma análise detalhada que levara dias para preparar. Carlos Mendes, 34 anos, trabalhava há 8 anos na Dynamica Solutions, uma empresa de consultoria empresarial. Tinha começado como assistente administrativo e, através de muito estudo e dedicação, havia conquistado o cargo de analista sênior. Seus relatórios eram sempre os mais completos, suas planilhas impecáveis e suas apresentações minuciosamente preparadas. Ainda assim, sentia-se invisível. "Mendes, você ainda está aqui?" A voz de Eduardo Sampaio, seu chefe direto, ecoou pelo corredor vazio. Eduardo era daqueles executivos que usavam terno caro, relógio suíço e um tom de superioridade que conseguia diminuir qualquer pessoa em segundos. "Estou terminando o relatório sobre a proposta da indústria Silva, Sr. Sampaio. Acredito que encontrei algumas oportunidades interessantes de otimização que não foram consideradas na análise inicial." Eduardo se aproximou da mesa de Carlos, pegou as folhas impressas e as folheou rapidamente, sem realmente ler. Parece que você complicou demais novamente, Mendes. Nossos clientes não querem análises acadêmicas, querem soluções simples." Ele jogou os papéis de volta na mesa. "Refaça isso para segunda-feira, mas dessa vez, mantenha simples. E não se esqueça de que quem apresenta sou eu." Carlos sentiu o peito apertar. Era sempre assim. Ele preparava o trabalho, Eduardo levava o crédito. Suas ideias se transformavam em insights brilhantes do chefe nas reuniões com a diretoria. "Claro, Sr. Sampaio, vou reformular." "E Mendes?" Eduardo parou na porta. "Você realmente precisa aprender a ser mais estratégico. Não é só sobre fazer bem feito, é sobre fazer o que importa. Talvez devesse pensar nisso, sozinho novamente." Carlos olhou pela janela. A cidade se estendia à sua frente. Milhões de luzes piscando como estrelas distantes. Cada uma representava uma vida, um sonho, uma história. Ele se perguntava qual seria a sua. Nos meses seguintes, a rotina continuou implacável. Carlos chegava cedo, saía tarde e suas contribuições eram consistentemente ignoradas ou minimizadas. Durante uma reunião particularmente importante com um cliente em potencial, ele havia preparado uma apresentação sobre automação de processos que poderia economizar dezenas de milhares de reais para a empresa. "Excelente trabalho, Sampaio", disse o diretor regional após a apresentação. "Essa ideia de implementar automação inteligente é realmente inovadora." Eduardo sorriu satisfeito. "Obrigado, Sr. Ferreira. É o resultado de muita pesquisa e análise estratégica." Carlos, sentado ao fundo da sala, sentiu uma mistura de raiva e resignação. Não era a primeira vez, e provavelmente não seria a última. Mas algo começou a mudar naquele dia. Uma sementinha de revolta começou a germinar em seu peito. Naquela noite, em casa, Carlos conversava com sua esposa Marina enquanto ela preparava o jantar. O apartamento de 2 quartos em Guarulhos era simples, mas aconchegante, cheio de plantas que Marina colecionava e livros que Carlos lia vorazmente. "Você sabe que tem potencial para muito mais, né?" disse Marina, mexendo o refogado na panela. "Às vezes, eu tenho a impressão de que você se acostumou a ser subestimado." "Não é tão simples assim, Mari. O mercado está difícil. Tenho 34 anos. Não é hora de arriscar." "E quando vai ser? Aos 40? Aos 50? Ela se virou para encará-lo. "Carlos, você é brilhante. Seus relatórios são obras de arte. Você entende de negócios melhor que muito executivo por aí, mas fica aceitando migalhas desse Eduardo."
As palavras de Marina ecoaram em sua mente nas semanas seguintes. Ele começou a prestar mais atenção nos padrões ao seu redor. Eduardo não era só incompetente, era inseguro. Cada ideia que Carlos apresentava e que tinha potencial real, Eduardo ou descartava por complexidade desnecessária ou roubava e simplificava até perder a essência. O ponto de ruptura chegou numa manhã de terça-feira. Carlos havia trabalhado durante todo o fim de semana numa proposta para modernizar o sistema de gestão de uma rede de farmácias. Era um projeto ambicioso que poderia render um contrato de 2 anos para a empresa. Ele chegou ao escritório animado, com uma apresentação de 40 slides detalhando cada aspecto da implementação. Sampaio, preciso falar com você sobre a proposta da farmácia Vida Nova, disse Carlos, batendo na porta do escritório do chefe. Ah, sim. Ouvi dizer que você estava trabalhando nisso. Eduardo nem levantou os olhos do computador. Mas mudança de planos. Vou apresentar uma solução mais direta. Nosso pessoal do TI vai implementar um sistema básico de controle de estoque. Simples e eficiente. Mas, senhor Sampaio, a proposta que desenvolvi vai além do estoque. Inclui análise preditiva de demanda, integração com fornecedores, otimização de layout das lojas baseada em dados de fluxo de clientes. Mendes. Eduardo finalmente olhou para ele com aquele sorriso condescendente. Você sempre complicando. O cliente quer resolver um problema de estoque, não revolucionar o negócio dele. Às vezes, você precisa descer do seu pedestal acadêmico e entender o mundo real. Carlos sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era raiva, era clareza. Entendi perfeitamente, senhor Sampaio. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Ficou na varanda do apartamento, olhando as estrelas e pensando. Marina encontrou-o lá às 2 da madrugada. Não consegue dormir? Ah, Mari, e se a gente tentasse algo diferente? Como assim? E se eu saísse da dinâmica e montasse minha própria consultoria? Marina se sentou ao lado dele. Você está falando sério? Mais sério do que nunca. Tenho 8 anos de experiência, conheço o mercado, tenho contatos e, principalmente, tenho certeza de que posso fazer melhor que o Eduardo. Vai ser difícil no começo. Vai ser muito difícil. Mas prefiro tentar e falhar do que passar o resto da vida me perguntando: e se? Nos meses seguintes, Carlos começou a se preparar discretamente. Estudou sobre empreendedorismo, fez um curso online de gestão de pequenas empresas e começou a economizar cada centavo. Durante o horário de almoço, reunia-se com um contador para entender as questões legais de abrir uma empresa. A ironia do destino apareceu numa quinta-feira chuvosa de outubro. O dono da farmácia Vida Nova ligou diretamente para a dinâmica, furioso. Quero falar com quem fez aquela apresentação sobre otimização de farmácias que vocês me enviaram há alguns meses. Eduardo atendeu a ligação, confuso. Senhor Rodrigues, nossa equipe implementou o sistema de controle de estoque conforme solicitado. Que controle de estoque? Eu estou falando daquela proposta incrível sobre análise preditiva, integração com fornecedores, otimização de layout. Mostrei para outros farmacêuticos da associação e todo mundo ficou impressionado. Queremos contratar vocês para implementar aquele projeto completo. Eduardo empalideceu. Ele nem se lembrava direito daquela proposta que havia descartado meses antes. Ah, sim, claro. Vou verificar os detalhes e retorno sua ligação. Desesperado, Eduardo foi até a mesa de Carlos. Mendes, lembra daquela proposta maluca que você fez para a farmácia? Preciso que você me passe todos os detalhes urgente. Carlos parou de digitar e olhou para Eduardo com calma. Proposta maluca? Você sabe, aquela com preditiva, integração, enfim, o cliente ligou querendo implementar. Ah,
Você se refere à proposta que era academicamente complicada e que demonstrava que eu estava no meu pedestal. Eduardo percebeu o tom diferente na voz de Carlos. Olha, Mendes, isso é negócio. Preciso dessa proposta reorganizada até amanhã. Tenho uma proposta melhor, senhor Sampaio. Carlos se levantou, caminhou até seu armário e pegou uma caixa com seus pertences pessoais. Estou pedindo demissão. E acredito que o senhor Rodrigues ficará muito interessado em saber que o responsável por aquela proposta maluca está abrindo sua própria consultoria. O silêncio no escritório foi ensurdecedor. Eduardo ficou parado, boquiaberto, enquanto Carlos caminhava em direção à saída. Você não pode fazer isso, Mendes. Temos contrato de confidencialidade. Carlos se virou uma última vez. Tenho certeza de que suas ideias, estratégicas e simples, serão suficientes para atender o cliente, senhor Sampaio. Afinal, como o senhor sempre diz, não é preciso complicar. 3 semanas depois, Carlos estava numa pequena sala comercial em Santo André, preparando a primeira apresentação da Mendes Consultoria Empresarial. Havia conseguido financiamento através de uma linha de crédito para pequenos empreendedores e investido suas economias numa infraestrutura básica. 2 computadores, uma impressora e muito sonho. O senhor Rodrigues foi seu primeiro cliente oficial. A apresentação durou 2 horas e, ao final, o empresário estava radiante. Isso é exatamente o que eu imaginava para minhas farmácias. Quando podemos começar? Imediatamente, senhor Rodrigues. O projeto da Farmácia Vida Nova foi um sucesso retumbante. Em 6 meses, as 5 lojas da rede haviam otimizado seus estoques, reduzido custos em 30% e aumentado as vendas em 25%. Mais importante, outros empresários começaram a procurar Carlos através de indicações. 1 ano depois de sair da Dinâmica, Carlos havia contratado 3 funcionários e mudado para um escritório maior. Sua empresa estava crescendo exponencialmente, atendendo desde pequenos comércios até médias indústrias. Numa manhã ensolarada de sexta-feira, Carlos estava revisando o planejamento estratégico da empresa para o próximo trimestre quando sua secretária bateu na porta. Senhor Carlos, tem um Eduardo Sampaio na recepção dizendo que gostaria de falar com o senhor. Carlos respirou fundo. Pode mandar entrar. Eduardo entrou no escritório como um homem derrotado. O terno continuava caro, mas a postura havia mudado completamente. Carlos, posso te chamar de Carlos? Claro, Eduardo. Sente-se. Olha, eu vim aqui para me desculpar e para fazer uma proposta. Carlos se recostou na cadeira, intrigado. Estou ouvindo. A Dinâmica está passando por dificuldades. Perdemos vários clientes nos últimos meses. Clientes que, coincidentemente, migraram para sua empresa. Eduardo pausou, claramente desconfortável. Eu queria propor uma parceria. Sua expertise técnica com nossa estrutura comercial. Uma parceria? Carlos não conseguiu esconder um pequeno sorriso. E como funcionaria exatamente? Você se tornaria sócio da Dinâmica. Teríamos uma divisão de responsabilidades. Eduardo, Carlos o interrompeu gentilmente. Durante 8 anos, você me disse que minhas ideias eram complicadas demais, que eu não entendia o mundo real, que precisava ser mais estratégico. Agora você está aqui, no meu escritório, que existe justamente porque essas ideias complicadas funcionam. Eduardo baixou a cabeça. Eu sei que cometi erros. Não foram erros, Eduardo. Foi uma escolha sistemática de desvalorizar e subestimar pessoas. E Carlos se levantou e foi até a janela. Sabe qual é a diferença entre nós? Eu sempre acreditei que uma equipe boa faz o líder parecer melhor. Você sempre acreditou que diminuir a equipe fazia você parecer melhor. Carlos, eu... Não precisa dizer mais nada. Carlos se virou, agora com expressão serena.
Obrigado pela proposta, mas devo declinar. Tenho uma empresa para crescer, funcionários para valorizar e clientes que confiam no meu trabalho. Eduardo se levantou, derrotado. Entendo. Bem, desejo sucesso para você. Eduardo? Carlos o chamou quando ele já estava na porta. Para sua informação, acabamos de assinar um contrato com a Associação dos Farmacêuticos do Estado. Vamos implementar nosso sistema de otimização em 200 farmácias. Aquela proposta maluca se tornou nosso carro-chefe. 2 anos depois, a Mendes Consultoria Empresarial havia se tornado referência no mercado paulista. Carlos foi convidado para palestrar numa conferência de empreendedorismo, onde sua história de superação inspirou centenas de pessoas. O fracasso não é cair, disse ele ao microfone, olhando para a plateia lotada. O fracasso é aceitar ficar no chão. Durante anos, permiti que outras pessoas definissem meu valor e meu potencial. O dia que decidi acreditar em mim mesmo foi o dia em que minha vida realmente começou. Ele pausou, sorrindo. Talvez seja a hora de escrever um livro sobre gestão empresarial. Do outro lado da cidade, Eduardo Sampaio limpava sua mesa no escritório da Dinâmica Solutions. A empresa havia fechado naquela semana, incapaz de competir num mercado onde a qualidade e a inovação real faziam a diferença. Mas Carlos não sabia disso, e mesmo se soubesse, não sentiria satisfação. Naquela noite, no jantar de comemoração, Marina brindou com Carlos num restaurante elegante no centro de São Paulo. Lembra quando você dizia que aos 34 anos não era hora de arriscar? Carlos riu. Lembro. E você estava certa, como sempre. A melhor hora de arriscar é sempre agora. E o que vem pela frente? Estamos expandindo para outros estados. Temos propostas de franchising e, quem sabe, cada não que havia recebido, cada ideia descartada, cada momento em que fora subestimado, tudo havia servido para forjá-lo numa pessoa mais resiliente e determinada. O carro parou no sinal vermelho. E Carlos olhou para o céu estrelado através do teto solar. As mesmas estrelas que contemplava naquela noite de insônia quando decidiu mudar de vida. A diferença era que agora elas não pareciam distantes. Elas pareciam conquistas ao alcance das mãos. Ele havia aprendido que o verdadeiro sucesso não vem de ver outros falharem, mas de construir algo tão sólido e valioso que a competição se torna irrelevante. Enquanto dirigia para casa naquela noite, Carlos pensou na jornada que havia percorrido. Das humilhações no escritório da Dinâmica até se tornar referência em seu segmento. O sinal abriu e Carlos seguiu em frente, rumo à casa, rumo ao futuro, rumo à próxima conquista. Porque havia descoberto que o maior limite que enfrentamos não vem de fora, mas de dentro. E quando quebramos esse limite interno, descobrimos que somos capazes de muito mais do que jamais imaginamos. A história de Carlos Mendes prova que às vezes precisamos ser subestimados para descobrirmos nosso verdadeiro valor. E que a melhor resposta para quem não acredita em nós é simplesmente provar que estavam errados. Não por vingança, mas por amor próprio e pela certeza de que merecemos o melhor que a vida pode oferecer.